Salve, salve galera, aqui é o Paulo do Corte Mentalizando. Se você quer ganhar dinheiro da sua casa e ter uma renda extra em dólar, você pode aprender a montar um negócio digital como eu fiz. É só seguir o que esse cara fala no curso dele. Confere o primeiro link na descrição. E socialismo, dona Renata? Então, o socialismo ele nasceu antes do Marx, muita gente acha que ele nasceu com Marx, mas nasceu antes do Marx, com alguns filósofos, principalmente na França, que era essa ideia de coletivização das coisas e o Estado seria o protagonista, o que dividiria justamente todas as coisas. Só que isso aconteceu numa época, essa percepção, no começo da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela foi super importante, mas ela também foi cruel, no sentido de que, apesar de ser uma segunda opção, antes ninguém tinha nenhuma opção de sair do campo. Ou você morria de fome no campo, ou você morria de fome no campo. Não tinha essa opção, outra opção. Quando veio a Revolução Industrial com a super inovação da máquina a vapor que podia fazer a produção em massa, as pessoas voluntariamente saíram do campo e foram para as fábricas, para trabalhar nessas fábricas. Mas eram jornadas exaustivas, mulheres e crianças trabalhando. Então, tudo isso que a gente vê nos livros de história sobre a Revolução Industrial ser cruel nesse sentido é realidade. Só que eles não contam o outro lado, que é o que era antes. Antes não tinha essa opção. A Revolução Industrial trouxe, como eu disse, essa nova realidade das pessoas poderem consumir, que antes não acontecia. Principalmente até determinado tempo, as pessoas produziam muito pouco, porque não tinha possibilidade de produtividade. Você não tem ferramentas, máquinas para aumentar a sua produtividade. Era uma coisa muito manual. Então, você entregava a maior parte dessa produção para o seu senhor feudal, por exemplo, ou depois que o feudalismo diminuiu e entrou o mercantilismo, o capitalismo comercial, você também trabalhava com muito pouca produtividade, ganhando muito pouco, a maior parte das pessoas era pobre, e isso vale, inclusive, quando a gente fala de pobreza, a pobreza, ela valia, inclusive, para pessoas muito ricas. Na nossa condição, na nossa ideia de riqueza hoje, pessoas ricas na época eram pobres pra gente. Então, quando você fala de ter hoje, você vai numa farmácia, você tem remédio de dor de cabeça, remédio para gripe, remédio para dor de garganta, qualquer problema que você tiver, você pode ir no dentista. Isso pra gente é uma coisa muito corriqueira. Monarcas morreram de gripe, morreram de coisas idiotas, de arrancar um dente, infeccionar e morrer. Então, como que eles iam no banheiro? Quando No minha avó era buracos. criança, açúcar era guardado em cofre. Sério? Em cofre. Lá em Portugal, o açúcar ficava guardado em cofre. Que era uma coisa, assim, muito de luxo, né? Muito de luxo. Então, isso é uma coisa super importante. Por isso que, de novo, eu volto a dizer, no meu curso eu começo contando essa história para as pessoas poderem dar valor porque a gente tem hoje. Exato. Então, essa questão do socialismo é importante colocar sob esse contexto, porque ele nasceu observando essas relações, entendendo de forma errada, mas ainda é possível de compreender por que eles estavam achando que era melhor sair da iniciativa privada e ir para o Estado, porque eles estavam achando que aquilo era uma coisa injusta, que as condições de trabalho eram muito drásticas, e que o Estado, e obviamente que na minha percepção, isso é uma concepção errada, né? Uma percepção errada da sociedade, mas eu ainda consigo entender o porquê. Depois que veio o Marx chamou esse socialismo de socialismo utópico, porque eles entenderam essa situação, falaram que a ideia, o que eles gostariam de fazer era a coletivização e, consequente, o Estado seria o responsável por dividir isso igualmente, mas eles não propuseram nenhuma forma direta de fazer isso. Então, Marx observou isso e falou, isso aqui é o socialismo utópico, eu vou fazer um socialismo científico, que eu já dou spoiler, não tem científico nada, porque todas as teorias dele deram errado. Mas, de novo, qual era o contexto dessa observação dele? A Revolução Industrial. E aí ele começou a fazer algumas previsões. As máquinas vão entrar e vão assumir todos os postos de trabalho, então as pessoas vão ficar sempre na subsistência. Sempre que entrar novos trabalhadores, isso vai manter os salários deles sempre no básico, porque não vai ter geração de riqueza. Ele entendia que riqueza era soma zero, então se as pessoas enriqueciam, outras empobreciam, coisas de quase 200 anos atrás, que já foi refutado pela própria realidade. Eu não estou nem falando aqui de estudiosos, filósofos, economistas. Qual é a realidade hoje, qual é a realidade da época? Já foi refutado. Não precisa nem estudar uma coisa assim, ser um cientista no assunto. Já foi refutado. Mas o ponto é, o socialismo é essa ideia de que a sociedade é injusta, que desigualdade é um problema e que você precisa corrigir isso por meio do Estado. E aí, no Manifesto do Partido Comunista, que o Marx escreveu com um amigo dele, o Engels, que, por sinal, era filho de um industrial muito rico, eles entenderam que a forma de fazer isso seria por meio
de uma ditadura do proletariado com uma violação despótica, tá escrito isso exatamente dessa forma no livro, eu sempre recomendo as pessoas a lerem a fonte original, uma violação despótica do direito de propriedade. Então, confisco de todas as propriedades e iria isso ser colocado nas mãos do Estado e ele determinaria Pega tudo de todo mundo, dá cada pro governo e coisa. ele distribui as bolas isso, igualmente. e aí abolição do direito de herança, impostos altos, dentre várias outras coisas, está tudo lá no Partido do Manifesto Comunista. Então, o socialismo passou a significar socialismo marxista depois do Marx. Então, existiu o socialismo antes. Então, e aí é engraçado de perceber que, por exemplo, Hitler e Goebbels, principalmente o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, era socialista, mas não socialista marxista, socialismo anterior. E aí eles queriam ressignificar o socialismo, que foi o nome do partido nazista, era Partido dos Nacionais Socialistas dos Trabalhadores Alemães. Então as pessoas falam assim, nossa, mas o nazista é completamente contrário ao comunismo. Quando você faz a semelhança, olha as semelhanças do nazismo, do fascismo, do socialismo e do comunismo, você consegue verificar muitas semelhanças entre eles, principalmente na questão anticapitalista, anti-individualista, antiliberal e concentrador de tudo no Estado. Aí cada um com a sua ideia, cada um com uma peculiaridade. Mas é mais importante verificar as semelhanças do que as diferenças, porque os regimes totalitários, autoritários do século XX, todos eles se parecem nesse sentido do Estado. Por isso que eu volto a falar, a importância de saber dessas coisas, dos fatos históricos, para se prevenir do futuro. A gente está vendo hoje, 2022, século XXI, Ucrânia e Rússia brigando. Uma guerra, de novo, as pessoas morrendo, etc. Puxa, mas da onde que surgiu isso? O Putin falando um monte de coisas... E aí tem guerra energética, independência energética, tudo isso não nasceu agora, em 2022. Faz tempo. E a briga dos russos com os ucranianos é antiga. Já aconteceu várias vezes. A invasão na Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia já aconteceu outras vezes. Os ucranianos têm pavor dos russos desde sempre, por causa dessas questões. Se você não entende disso, você não tem como se posicionar corretamente nem nos seus investimentos, você quer saber. Como que você vai saber, como brasileiro, que é melhor você ter moeda forte? Em quais investimentos você vai fazer? Tudo isso está interligado, não tem como sair, separar. E principalmente como o passado nos ensina, né? Eu não aprendi nada na escola. Nada. Você e 98% das Terrível, eu pessoas. preciso fazer esse curso aí urgente. Tá aberto. Arrasta pra cima. Vai lá e faz. Você viu que as duas se deram bem, né? Uma levanta, outra corta, é uma loucura aqui. Mas principalmente dessa análise, né? Aí temos esses dois modelos. E é uma coisa que você falou. O que foi provado ao longo do tempo? Qual funcionou mais, qual não funcionou mais? Um funcionou até certo ponto, depois começou a cair. Como que foi essa... Socialismo nunca funcionou, mas o ponto é que justamente na escola você não aprende essas coisas. Não sei se você viu, ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, eu fiz umas enquetes lá no meu perfil. Eu recebo, às vezes, até professores de história formados em licenciatura, magistratura de história, falando assim, eu não aprendi isso na escola, na faculdade. E coisas que são fatos históricos, documentados, não é nada de invenção. Você que tá num aprendeu isso na cofre, faculdade? Não, tudo isso estudando sozinha. E também acabei me interessando muito por história, fui nos museus do leste europeu, conheci vários, conversei com os guias, comprei materiais, sempre foram coisas que eu gostei muito e eu acabei me aprofundando nisso e me tornando especialista. Eu não sou historiadora, eu não sou formada em história, mas se você me colocar com um cara de história aqui, eu posso apostar que eu não vou fazer feio, porque eu estudei isso paralelamente. E aí eu tenho muitos seguidores, alunos que são professores de história ou estudantes de história falam, nunca ouvi isso. Aí eu fiz uma enquete. Vocês já aprenderam na escola ou na universidade sobre isso, isso, isso? Aí eu fui colocando alguns que eu lembro agora, por exemplo, do Khmer Vermelho, que foi no Camboja, um ditador comunista no Camboja que matou 2 milhões de pessoas. A Grande Fome de Mao Tse-tung, que é foi um ditador comunista na China, com a Revolução Comunista a Revolução Comunista em 1949, a Revolução Socialista. Em 1949, daí começou a fazer um monte de programas lá de coletivização do campo, baseado nos preceitos marxistas, matou entre 40 e 45 milhões de pessoas, pelo menos, de fome em apenas 4 anos. E aí as estatísticas variam, entre 40 e 70 milhões, mas eu colocando uma estatística mais conservadora, entre 40 e 45 milhões. Você provavelmente não aprendeu isso na escola, Não. chamava O Grande Passo Adiante, esse programa. O programa a Revolução Cultural, também do Mao Tse-tung, entre 1966 e 1976, até a morte dele. Ele criou a Guarda Vermelha, que ia
patrulhar as pessoas num grau absurdo. E eles criaram aquele livrinho vermelho, que é muito comum de a gente ver nas propagandas comunistas chinesas, o livrinho vermelho, que são citações do mal, que todo mundo tinha que saber de cor, senão a guarda vermelha te espancava, às vezes até a morte, perseguição religiosa. Acabou com basicamente tudo lá. Perseguição à religião do Tibete. Você já deve ter visto o filme, 7 anos do Tibete. Ah, eu vi. Mas você provavelmente não teve esse background na escola. O que foi a invasão do Tibete? Em 1950, a China comunista invadiu o Tibete, começou a destruir os templos. Aí o Dalai Lama, o Dalai Lama não é o nome dele, é o nome da figura religiosa, que é tanto religiosa quanto chefe de Estado no Tibete. Teve que ser exilado, tá exilado até hoje, tem quase 90 anos o senhorzinho, numa parte da Índia, no norte da Índia. E essa destruição dos templos, dos símbolos religiosos, um monte de coisas que você não entende, não aprende na escola. Holodomor, que agora as pessoas falam mais, mas eu falo desse assunto já faz tempo, porque eu visitei a Ucrânia, fui no museu, que é a grande fome da Ucrânia, causada deliberadamente por confisco de grãos feita pelo Stalin. Até hoje tem gente que nega, diz que foi uma teoria nazista para dizer que os soviéticos eram ruins. A própria história da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos derrotaram os nazistas. Tá bom, mas ajudaram a derrotar os nazistas. Mas eles fizeram um pacto de não agressão, chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, para se ajudarem, e era um pacto secreto, para que eles invadissem a Polônia, um de cada lado. E isso ajudou a iniciar a Segunda Guerra Mundial. E aí, eles, quando fizeram essa conquista da Polônia, cada um por um lado, fizeram uma parada em conjunto, tem fotos e vídeos disso, e eu mostro isso no meu curso, mostro no Instagram também, já mostrei, uma parada em conjunto, soviéticos e nazistas em conjunto, numa cidade na Polônia. E daí, toda vez que tem aniversário da libertação dos 75, agora acho que já são 80, quase 80 anos, da libertação do campo nazista, aquele Auschwitz, não sei se vocês já visitaram na Polônia, vale a pena. É bem triste, mas vale a pena visitar. Os comunistas falam, olha aí, os soviéticos é que libertaram e não sei o quê, mas não contam a história antes, como é que funciona. Então, o comunismo, ele é aceito, a gente ainda tem partido comunista na União Soviética, nos países que eram da União Soviética, que se transformaram em independentes, tanto o comunismo quanto o nazismo, símbolos e a ideologia são proibidos, e não é por acaso. E fazer essas comparações hoje em dia, você é cancelado, daí o Instagram te bane, aí você não pode falar, daí fala que é discurso de ódio, ou fala que é fake news, etc. Mas são coisas documentadas. E isso eu falo para as pessoas, não acreditem em mim, que é uma frase do Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos. Confie, mas verifique. Vai na fonte original, vai ler o que escreveu Mussolini, o que escreveu Hitler, o que escreveu Goebbels, o que escreveu Stalin, Lenin, Mao. Isso é simples. Você entra no Amazon, você compra. É super tranquilo de acessar. Aí você fala, o que eu tenho a ver com essa história toda que você está contando, Segunda Guerra Mundial? Nossa, que coisa chata. Quando você traz isso para os dias de hoje, muitas coisas que aconteceram naquela época estão se repetindo hoje de novo. E vão se repetir ainda de novo, porque a gente insiste em esperar.